Fala galerinha do YouTube, professor Marcos Paiva aqui de novo, gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai dar continuidade para uma aula que eu já falei o início há muito tempo, a dilatação dos líquidos, então vamos falar dos líquidos hoje. A do sólido a gente já falou, tá bom? Então vem pro quadro que eu vou te ensinar. Então, galerinha, vamos aprender aqui um pouquinho sobre dilatação dos líquidos. É tão fácil quanto a dilatação dos sólidos, viu? A dilatação dos sólidos, a gente viu, vai estar aqui nos cards, a seguinte fórmula da dilatação volumétrica. Por que volumétrica? Simples. Líquidos são dados em volumes, então a dilatação vai ser volumétrica, ok? Só que tem o seguinte... Sólidos você não precisa guardar em algum lugar. Você até pode fazer isso, mas não precisa. Líquidos você precisa guardar em um recipiente. Então, ó, botamos aqui esse recipiente com uma coisinha que a gente chama de ladrão, só para poder a água sair, tá bom? Então, o que acontece? Vou desenhar um fogo aqui, ó. Fogo bonito, ó. Tá pegando fogo, bicho! Quando isso aquece, não só o líquido dilata, mas o recipiente também. Obviamente que o líquido dilata mais e por isso uma parte dele transborda, e essa parte que transborda é apenas a parte que parece, que aparenta que dilatou. Por isso a gente chama essa dilatação de aparente. Porém, não é só ele que dilata. O recipiente também vai ter uma dilatação. E existe também a dilatação real, a dilatação do líquido, o que realmente dilatou, né? Vou chamar de real, que é o conjunto dos dois. Então imagina só, eles dilatam, só que como o líquido dilata mais, acaba que você tem a sensação que só a parte que dilatou foi a parte que saiu para fora. Saiu para fora é pleonasmo, né, professor Pasquale? A parte que derramou, transbordou, beleza? Mas nem tudo são flores, né? Vamos fazer um quadro novo? Depois do momento cultural, vamos falar assim, histórias da minha infância? Histórias da minha infância. Galera, quando eu era pequeno, eu sou do interior, minha mãe botava eu pra ver o leite lá, o leite ferver. E o leite era engraçado. Se você estiver olhando pra ele não ferve. Mas se furtivamente passar uma borboleta ou qualquer coisa, você olhou, olha alguma coisa, e você olhar de novo, o leite ferve. Parece que o leite fica esperando só você parar de olhar pra ele pra ferver. Se você passou por isso, bota aqui nos comentários também, pra saber que eu não sou o único no mundo. Beleza? Então, gente, como é que a gente vai fazer essa dilatação? São todas, ó, todas dilatação volumétricas, beleza? Vou fazer o seguinte, a dilatação real, ela vai ser a soma da dilatação aparente, vou chamar de AP, tá bom, gente? Mais a dilatação REC, que é do recipiente, tá bom? Então, os dois vão dilatar. Se eu substituir a fórmula para todo mundo, ó como é que vai ficar. Adianta aí. Perceberam que todos vão sofrer a mesma variação de temperatura, né? Todos estão variando a mesma coisa. Então, ó, vai embora. E também outra coisa, nós sabemos que o volume inicial que estava aqui ocupado é a soma dos dois. Sim, porque o volume inicial é o mesmo para todo mundo, né? Todo mundo ocupa o mesmo volume, então a gente pode fazer o quê? Facão. O que é que sobrou? Só os coeficientes. Então, ó, esse coeficiente aqui, ó, que é o real, ele é a soma do coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente. Disso a gente tem mais uma relação, né? Beleza? Então, quando você quiser saber a dilatação real, é só somar com a aparente mais a do recipiente, tudo bem? Então, temos aqui duas coisas. Então, aplico isso para todo mundo e aplico isso se por acaso o cara vai te dar lá a do recipiente, a real e tu quer a do aparente, e aí você tem essa relação para usar como você quiser. Tudo bem? Gente, a gente vai estudar agora o comportamento anômalo da água. Por que é o comportamento anômalo, anormal? A água ela tem algumas peculiaridades. Quando ela chega a uma temperatura específica, que é a temperatura de 4 graus, ela se encontra-se com a sua maior densidade porque seu volume é o mínimo. Isso é um comportamento totalmente diferente, né? Quando elas dilatam, quando as coisas dilatam, elas crescem, né? Então é isso. E como é que funciona desse jeito? Mais ou menos assim, ó. Vou fazer um gráfico para você entender. Primeiro gráfico, densidade e temperatura. Então, ó, a densidade da água vai ficar assim no gráfico, ó. Ela sofre essa curva, porém, você sabe que o pico dela, o maior valor aqui, ó, da densidade, é quando atinge 4 graus. Tá vendo, ó? Exatamente 4 graus, você tem o maior valor da densidade. O que acontece com o volume? Vamos fazer o gráfico também, ó. Já o volume com a temperatura, ele faz a curva assim, ó. E esse ponto aqui, que é o mínimo, também ocorre quando tem 4 graus. Então, ao 4 graus, o volume é mínimo e a densidade é máxima. Olha a aplicação disso. Vou fazer um desenhozinho aqui de um lago. Vê se eu ainda lembro, né?
Então, galera, essa aqui é a minha tentativa de desenhar um lago congelado. Então, digamos que você está num lugar onde a temperatura está bem baixa, por exemplo, 10 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, na verdade. O que que acontece? Quando isso acontece, só uma parte do gelo congela. Você já deve ter visto em filme e outras coisas, né? Por que que não congela tudo? Exatamente para manter no inverno a vida marinha. Por quê? Aqui dentro só vai ficar a 4 graus. Por que a 4 graus? Porque a densidade ela vai ser máxima. Como a densidade é máxima, não consegue ocorrer convecção. Sim, processo de convecção que a gente viu aqui, ó, a água não sobe, ela fica parada. Por quê? Ó, ela vai ficar tão embaixo, tão com densidade que ela não consegue subir para trocar esse calor. Então acaba aqui dentro do lago vai ficar com 4 graus e os peixes vão conseguir manter-se com 4 graus. Olha como é que a natureza é perfeita, né? Deus fez tudo direitinho. Por isso que a gente consegue ter vida marinha, senão não congela tudo, exatamente por causa desse 4 graus. Então, ó, ficou lindo aí. O desenho até que ficou bonitinho, né? Vamos ver o exercício? Nessa questão, ele te deu essas informações, ele está te pedindo a variação do recipiente. O que é que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a variação do líquido, né, que eu vou chamar de real, é igual à variação do aparente, a que transbordou, mais a do recipiente. Beleza? A do recipiente, aliás, a aparente, ele já te deu. Só que tem um problema, ele te deu em litros e aqui ele te deu em ml. Vamos transformar em ml, que é 10 a terceira, né? Pronto. Agora eu tô tudo bonitinho. Vamos só fazer essa continha, vamos lá? Volume inicial vezes coeficiente do petróleo, vezes variação de temperatura, volume inicial, como aqui ele já te deu todo, ó. Como aqui ele já te deu todo, você já bota, ó, 115 ml. Mas esse carinha aqui que você quer saber. O resto é só substituir aqui, ó. Volume inicial, 3 vezes 10 a terceira, 0,9 vezes 10 a menos 3, a variação 50 e o resto é copiar. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Esse cara, ó, cancela com esse, tá vendo? Então você tem 3 vezes 0,9 vezes 50. Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vezes isso é a mesma coisa que isso aqui vezes isso é a mesma coisa que 0,9 vezes 50, né? Então é a mesma coisa que... Vou fazer de novo. Esses dois aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, isso é 9 vezes 5, então dá 45. Então, ó, 3 vezes 45. Sobrou 3 de cá, tá. Isso é igual a 115 mais a variação do recipiente. 3 vezes 45 dá 135. Passa esse cara para cá, negativo. Variação do recipiente vai ser igual a 20 ml. Letra A, de anão de jardim. E aí, gente, gostaram dessa aquática e dilatada aula? Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma maluquice. Deixe os seus comentários, o que você quiser, tá bom? E siga a gente no Instagram, ó. Instagram tá aqui, show de bola, muita coisa legal no Instagram lá, viu? Um grande abraço e não se esqueça, foca na física!